Fala, Lucinha Amadeu. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal do Piauí. Realmente é um problema que tem se repetido já há algum tempo aqui em Teresina. O telespectador deve se lembrar, no ano passado a gente noticiou várias vezes, alguns mais graves, outros menos graves, mas vários acidentes aconteceram nessas passagens de nível. Como é que se chama esse cruzamento? Comumente se chama esse cruzamento entre a ferrovia e as vias normais, as vias dos veículos automotivos. O que a gente consegue perceber é que a maior parte desses problemas diz respeito justamente aquela velha imprudência do motorista, do condutor do carro, do condutor da moto, que não costuma prestar atenção ou dar a devida sinalização que existe no local. Por causa disso, tem se repetido vários acidentes, inclusive no ano passado, um motociclista lá na região do Distrito chegou a perder um braço. Ele foi tentar passar enquanto o metrô estava cruzando a linha do trem. A gente vai relembrar isso agora e mostrar como é que está a situação na reportagem que fizemos hoje pela manhã. O barulho do metrô é ouvido de longe. Mesmo quando já é possível vê-lo, os carros continuam a passar de um lado para o outro. O perigo é grande, mas alguns motoristas parecem não ligar. É essa a realidade das passagens de nível em Teresina e que tem resultado em uma série de acidentes pela capital. O último deles foi ontem, quando o metrô de Teresina colidiu com um carro no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Miguel Rosa, na zona norte de Teresina. Por sorte, o dano foi apenas material e ninguém saiu ferido. Mas outros casos foram mais graves, como o que aconteceu no dia 1º de abril do ano passado, quando um homem teve o braço decepado após a moto dele colidir com o vagão do metrô na região do Dirceu Arco Verde, na zona sudeste da capital. De acordo com quem está sempre pelas proximidades desses cruzamentos, a falta de respeito dos condutores de veículos é o principal motivo dos acidentes. Ciclista não para, pedestre não para, os caras acham que o metrô é que tem que parar para eles. Só isso mesmo, não é mais do que isso. O metrô, quando ele sai da parada, é buzinando direto. Aí o pessoal chega e entra de uma vez. Aí eles colam o carro, não dá 1 metro de um carro para outro. Aí eles entram, aí o metrô está buzinando, o metrô pegou bem aí. O ônibus parou, ele passou por trás do ônibus e entrou. O metrô passa buzinando e eles não obedecem a sinalização. Não, aliás, não tem nem sinalização, né, ali. E eles passam voado ali. Para o sindicato dos metroviários, é preciso haver uma conscientização maior dos motoristas com relação ao respeito do perigo de se passar por esses cruzamentos. A gente tem feito um trabalho de conscientização dos motoristas com relação às passagens de nível. Infelizmente, todas elas têm ela é escrito vertical, horizontal e Santander, né? Que pare, olhe e escude. Mas mesmo assim, as pessoas ainda insistem em passar essas travessias sem parar o veículo. No local onde o acidente ocorreu ontem, a sinalização existe, mas está apagada. Uma das placas está até com a visibilidade dificultada pelos galhos da árvore do canteiro central. A consciência e a atenção do motorista poderiam não ser tão determinantes assim para os acidentes, caso a sinalização fosse mais completa. Atualmente, nenhuma passagem de nível de Teresina possui um semáforo, uma cancela e nem mesmo sinalização sonora. Seria importante para evitar acidentes, principalmente nas vias de principal fluxo, como essa aqui. De acordo com o sindicato dos metroviários, a responsabilidade por fazer essa sinalização é tanto do governo do estado quanto da prefeitura, porque foi assinado um convênio nesse sentido. Só que nenhum dos dois órgãos assume a responsabilidade e, por isso, quem tem que passar por uma passagem de nível continua a correr riscos. A prefeitura tirou os guardas de trânsito que tinha nessas vias e eu acredito que o metrô, na diretoria do metrô, o governo, deve rever essa situação. Com certeza, o metrô tem conhecimento e, com certeza, eu acredito muito que a empresa vai resolver essa questão, até porque são colegas nossos que estão operando no metrô todos os dias. Então, é compreensível que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Pois é, dizem que o cachorro que tem 2 donos passa fome. Porque um vai e diz, eu não vou dar comida não, que o outro já deu. Aí o outro, não, também não vou não, que o outro deu. E aí o cachorro não recebe comida, é o caso aí. A responsabilidade é do Estado e é do município. O Estado pensa, não, o município vai fazer. Aí o município, não, quem vai fazer é o Estado. E está lá sem resolver o problema. E ainda há uma imprudência dos motoristas também. Esses carros modernos, eles são vidro fumê, ar-condicionado, sonzão alto. O cara não ouve a buzina não e vai e segue. E aí pode ocorrer. Mas o Francisco Lima tem mais detalhes sobre essa situação. Existe uma solução prevista, Chico Lima?
Amadeu, na verdade existe uma divisão de tarefas com relação à sinalização que é aplicada nesses cruzamentos, né? Nesses cruzamentos rodoferroviário, de acordo com o que me explicou aqui o José Falcão, que é o diretor de trânsito da S-Trans, e vai dar uma ideia para a gente, Falcão, qual é a responsabilidade da Prefeitura na sinalização desses pontos que a gente mostrou aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. No caso, a Prefeitura ela é responsável pela implantação da sinalização vertical, no caso de placas, de orientação, de advertência daquela passagem de nível, além da sinalização horizontal, que é a pintura. Então, essa sinalização ela está feita. Vimos que existe uma sinalização que está encoberta por árvores, estaremos providenciando a poda dela, mas, assim, vale muito o bom senso do motorista. Num cruzamento rodoferroviário, no caso, numa passagem de nível, o motorista ele tem que parar para o trem. O metrô, o trem, ele tem a prioridade nesse cruzamento. Então, vale principalmente o bom senso do motorista para que possamos evitar que esses acidentes voltem a acontecer. A gente viu uma observação que foi feita aí por um dos usuários, que dizia a respeito aos agentes de trânsito que ficavam, alguns a gente inclusive encontrou durante a nossa reportagem, as antigas guaritas, onde eles ficavam, estão abandonadas hoje lá, não são mais utilizadas. Por que foi retirado esse agente de trânsito? No caso dos agentes de trânsito, eles têm várias atividades. Uma delas, inclusive, vem sendo feita no período da manhã, bem próximo da Ponte Wolferrais, por exemplo, na rotatória do PMDB, como forma de amenizar os transtornos do tráfego ali naquele cruzamento. Então, há agentes de trânsito que ficam nesses pontos, não ficam todos os dias, até pela questão da rotatividade desses locais, não somente naquela passagem de nível, tanto na Rui Barbosa quanto na Higino Cunha. Então, esses agentes eles estão distribuídos em vários pontos, não apenas para esse tipo de atividade. E a gente lembra agora também, Falcão, que durante todo o trajeto no metrô, esse caminho da linha férrea, há também uma certa irresponsabilidade de pedestres que fazem caminhos alternativos justamente onde existe proteção. Acontece muito na região, principalmente do Dirceu. A Prefeitura está atenta para esse tipo de problema? No caso, sim, né? É uma linha que o próprio metrô tem a responsabilidade de manter que não seja acessível aos pedestres. O próprio pedestre também tem que ter esse bom senso, da mesma forma do motorista, de evitar trafegar nessa linha, fazer a travessia da passagem de nível no momento em que o trem ou que o metrô estiver se aproximando, como forma de evitar acidentes e preservar a sua própria integridade física. Então, vale a recomendação a todos que evitem se expor nessa situação. Quem tem a preferência é o trem nesses cruzamentos rodoferroviários. A gente agradece mais uma vez a participação do José Falcão, que é o diretor de trânsito da S-Trans. Então, com relação a esse problema, Amadeu, a gente lembra mais uma vez que é o condutor principal responsável nesse sentido, e as placas indicam sempre todas as passagens que a gente passou, embora falta essa cancela, falta esse semáforo, falta uma sinalização sonora também, fazer o barulho quando o metrô ou o trem está chegando, além da buzina. O motorista tem que estar atento que as placas dizem parar, olhar e escutar. Amadeu.